Louvado seja o nome do Senhor. Thank you, pastor. Quero estar congratulando aí minha tia. O irmão Júnior virou meu tio mesmo, viu, irmãos? Não é fácil, não. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Fico feliz em ver as obras que o Senhor tem realizado no nosso meio. Isso nos alegra, impulsiona a nossa fé e nos faz entender que Deus está nesse negócio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia juntamente comigo em João, Evangelho segundo escreveu João. Essa é uma mensagem que o Senhor está marinando ainda no meu coração. Pude compartilhar um pouquinho com os homens na live, mas foi bem pouquinho mesmo. Eu quero ler a partir do versículo de número 24. Eu gostaria de dar um título que, na verdade, para essa mensagem, que é Coragem para Crer. O Senhor tem falado muito comigo. Em alguns momentos da nossa vida nós precisamos ter coragem para crer. Nós cremos, mas precisa-se ter coragem para isso. E eu quero hoje falar um pouco sobre o que está escrito em João, capítulo 20, versículo de número 24, diz assim, 24 em diante. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, versículo 26, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Versículo 27, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas creia. Eu gosto muito da tradução em inglês que diz stop doubt and believe. Essa é a tradução mais apropriada para o que eu quero compartilhar nessa noite. Feche seus olhos comigo por alguns minutos. Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nesse lugar. Te louvamos, ó Pai, pela Tua obra, Senhor, porque ela é maravilhosa demais, Senhor. Te louvamos pelos Seus caminhos, os Seus planos, os Seus projetos, ó Pai. Nós queremos exaltar os Seus projetos, ó Pai, porque eles são muito além, Senhor. Os Seus caminhos são mais altos do que os nossos, os Seus pensamentos são além do que os nossos pensamentos, e nós te louvamos por todas essas coisas. Pai, me ajuda nessa noite, Senhor, a conseguir transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor. Me ajuda a falar aos meus irmãos nessa noite sobre coragem para crer. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco nessa noite. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só pegar uma garrafinha aqui. Aleluia. Eu gostaria de... Eu escrevi certo? Escrevi. Eu gostaria de começar essa mensagem hoje falando para vocês sobre Tomé. Tomé, ele é muito interessante porque ele não estava presente quando Jesus aparece aos discípulos, como nós lemos no texto. E aí depois os discípulos vão falar para ele, vão contar novidade para ele. Mas ele fala, olha, o negócio é o seguinte, eu não acredito nisso aí de maneira alguma, a não ser que eu coloque o meu dedo nas feridas das mãos de Jesus e eu toque no lado dele. E muitas pessoas criticam Tomé,
mas existem algumas lições que nós podemos aprender com ele. A primeira lição é porque ele não foi uma pessoa ludibriada por alguma coisa. Lógico, ele poderia crer sim, mas ele foi honesto com ele mesmo. Essa é uma das características de Tomé que eu realmente aprecio muito, porque ele foi honesto, né? Às vezes nós acabamos falando, não, eu acredito isso, mas lá dentro de você realmente existe alguma dúvida. E Tomé, quando ele ficou sabendo daquelas notícias que os discípulos haviam dito, que Jesus havia aparecido, aquela coisa toda, ele foi 100% honesto. E hoje eu gostaria de convidar a sua honestidade para o culto, porque isso é muito importante, porque isso vai definir várias coisas hoje em relação à sua fé. Então, uma das características é essa, ele fala, olha, a não ser que eu coloque o dedo, a não ser que eu toque, é só dessa forma para eu acreditar. E aí, você vai pensar comigo um pouco hoje, porque eu quero começar esse estudo com esta pergunta: How much I believe? Que em português seria o quanto eu acredito. Se eu pudesse reforçar um pouquinho mais, eu colocaria o quanto realmente eu acredito. Porque na realidade, tudo a respeito da nossa fé está baseada no fato de você crer conscientemente em Jesus. Eu não estou falando aqui de uma crença qualquer, eu não estou falando aqui de uma coisa inventada por homens, ou de imagens e esculturas, eu estou falando de uma crença real, de uma fé sadia, de uma fé correta, de uma fé bem orientada, de uma fé que tem uma direção, e essa fé, para ter essa direção, ela precisa realmente estar baseada no fato de você crer consciente, porque a consciência é a coisa mais importante que o ser humano tem. Talvez você vai falar, Douglas, mas a coisa mais importante é o Espírito Santo. Eu concordo com você. A coisa mais importante é Jesus. Concordo com você também. A coisa mais importante é Deus. Também eu concordo com você. Mas se você for uma pessoa que não tem a sua consciência sã, você não vai entender e saber quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, quem é Deus. Então, a sua fé precisa ser uma fé consciente. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Então, eu preciso realmente ter essa fé consciente. E tudo o que vai acontecer na nossa vida cristã está baseada na fé. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Na verdade, eu coloquei 6 aqui, mas vamos ler primeiro o versículo 1. Hebreus 11. Esse texto é um texto que provavelmente você já conhece de cor. Alguém pode ler para mim? Tem algum microfone disponível aqui? Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Amém. A fé, então, ela é a certeza das coisas que esperam. Essa tradução diz, é a convicção dos fatos que não se veem. Algumas traduções dizem a evidência dos fatos, e eu gosto mais dessa tradução que diz a evidência, porque a fé, ela é a evidência daquilo que eu espero, porém eu não vejo. Então, isso aqui é muito importante, porque se você for ler em Hebreus 11, no 6, se alguém tiver aí, pode ler para mim, por favor? Ou pode passar o microfone entre vocês? Aperta para cima, assim, isso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui eu entendo que eu preciso crer. Não existe uma forma de agradar o nosso Deus, a não ser que exista fé nesse negócio, a não ser que eu creia de verdade, e a palavra do Senhor diz que
o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, ela é muito importante. Em Hebreus 10, se você voltar uma página, no versículo 22... Alguém está aí? Hebreus 10, a gente pode ler, por favor? Só apertar o botão. Portanto, cheguemos perto de Deus com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Você pode ler um pouquinho, para mim novamente, um pouquinho mais devagar? Portanto, cheguemos perto de Deus com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Amém. Então a nossa fé, ela tem que ser firme, com a consciência limpa. Amém? A sua fé, ela precisa de uma estrutura, ela precisa ter uma firmeza naquilo que você crê. Amém? Agora, o que acontece, queridos, é que porque a fé, ela é o fundamento das coisas que se esperam. E ela é a evidência das coisas que não se vê. E aqui, irmã Kênia, é onde começa toda a nossa problemática. Não sei se essa palavra existe. Existe. Mas o problema começa todo aqui. Você sabe por quê, irmão André? Porque você tem uma certa facilidade de ver e de crer naquilo que você está vendo. Tudo que você está vendo para você é fácil de crer. E às vezes a gente para aqui porque quando eu creio em Deus, eu tenho que crer nas coisas que eu ainda estou esperando por elas. Elas ainda não aconteceram. Aliás, a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu costumo fazer uma brincadeira com os jovens que se você já viu por aí, talvez não seja, porque você já viu. O que Deus tem para você, pela fé, ainda não foi visto. É uma surprise. Mas é interessante pensar sobre isso aqui, porque o nosso maior problema é exatamente o fato das coisas que nós vemos. Porque nós temos... Quem tem dificuldade de crer em algo que você viu? Ninguém tem. Mas, quando se trata de crer sobre algo que nós não vimos, aí abre-se uma brecha, que é onde o inimigo aproveita para entrar, que é a dúvida. E é justamente aí que ele instala a incredulidade. Então, eu gosto desse exemplo sobre a fé, porque esse é um exemplo bem interessante. Eu acho que já falei algumas vezes para você sobre isso. Imagina que um detetive, ele chega numa cena de um crime, por exemplo, certo? E ele não estava ali, ele não viu o que aconteceu ali. Porém, por causa das evidências daquele local, ele consegue montar toda a cena. Ele vai chegar diante de um juiz e vai falar assim: eu tenho certeza, eu tenho convicção que isso aconteceu. E o juiz vai falar para ele: por que você tem essa convicção? Por causa das evidências. Então, a nossa fé tem que ser basicamente isso. Ela tem que ser a evidência, ela tem que ser a certeza, ela tem que ser a convicção. Mesmo que eu ainda não esteja vendo com os meus olhos, mesmo que ainda está só num pensamento, em uma promessa, algo que o Senhor prometeu para a minha vida, eu preciso ter consciência e certeza de que aquilo existe, porque fazendo isso, eu vou estar trazendo à existência as coisas que ainda não existem. Amém? Então, querido, essa pergunta inicial, ela é muito importante, porque eu não vou me demorar muito hoje, mas é basicamente isso: quanto eu realmente acredito. E o Senhor começou a fazer essa pergunta para mim, o Espírito Santo começou a me perguntar essas coisas, já tem algum tempo que ele tem me perguntado isso: quanto que você realmente acredita? Você acredita? Querido, deixa eu te falar uma coisa: você acredita que teve uma vez, passou uma lei aqui em Massachusetts, a gente não podia mais alugar tratores, acima, que levantasse acima de 500 pounds, você precisaria de uma licença. E eu nunca pensei que eu conseguiria tirar aquela licença. Eu não sei porquê, mas alguma coisa na minha mente me fez compreender que eu não podia tirar aquela licença. E aí eu precisava alugar aqueles equipamentos, não tinha como mais alugar. Eu fui lá e comprei um para mim. Eu falei assim: é meu, então eu não preciso alugar, está tranquilo. Beleza? E aí essa lei foi aprofundando mais um pouquinho, entrou nas escavadeiras também. E aí já não podia mais alugar a escavadeira. Eu fui lá, comprei uma escavadeira para mim, tranquilo.
E aí no ano passado eu falei, por que eu não faço esse teste? Né? Por que eu estou com tanta dificuldade de crer? Parece que alguma coisa dizia que eu não ia passar naquele teste. Eu não acreditava que eu ia conseguir passar. E aí, de repente, eu fui lá e fiz a escolinha, fiz o teste, e guess what? Consegui passar e hoje eu tenho a licença. E eu parei para pensar, por que eu não acreditei nesse potencial anteriormente? Você está entendendo? Então, o que acontece? Na realidade, o que vai definir a sua fé é o quanto você acredita. O que vai definir as experiências que você vai viver com Deus é o quanto você realmente acredita. Quantos por cento você acredita naquilo que o Senhor tem prometido para você? Quantos por cento você acredita naquilo que o Senhor tem te dado? Agora, veja bem. Vamos comigo aqui rapidinho assim, que eu não quero... Vamos lá. O que é isso aqui na minha mão? Isso aqui é uma caneta. Vamos fazer um teste aqui para ver se funciona. Eu vou jogar essa caneta para trás. Você vai me falar o que vai acontecer. O que vai acontecer, irmã? Pode falar, não precisa ter vergonha não. O que vai acontecer, pastor? Vai cair para trás de você. Ela vai cair, ok. Todo mundo concorda que ela vai cair? Vamos fazer o teste? Presta atenção, hein? Caiu. Vou fazer um teste de novo, porque eu estou meio assim com esse negócio. Espera aí. Caiu. Agora, o interessante é que todos vocês me afirmaram que a caneta ia... Todos vocês tinham convicção que ela ia cair. Mas ela só caiu aqui, pastor, porque nós temos um efeito chamado aqui gravidade. E ninguém está vendo a gravidade. Mas todo mundo acreditou que a caneta ia cair. E a fé é basicamente isso, mesmo que você não esteja vendo, igual você não viu a gravidade aqui, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Ele disse algo a seu respeito, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, vai acontecer, sabe por quê? Porque por mais que você não vê a gravidade, por mais que você não está enxergando ainda, se Deus prometeu, Ele é fiel para realizar a promessa dEle na sua vida. Agora, o interessante é que você conhece gravidade. Você não vê, presta atenção nisso aqui, você não vê a gravidade. Mas você conhece. Tanto você conhece que você me afirmou que essa caneta iria cair. E de fato, ela caiu. Então o Senhor falou para mim, Douglas, o problema não é você crer. O problema é você conhecer. Você só me falou que essa caneta ia cair porque você conhece uma lei chamada gravidade, uma lei da física. Quando você tem fé e você conhece a Deus, aleluia, você passa a ter certeza que aquilo que Ele falou vai acontecer, por mais que você não está vendo, mas porque existe uma lei no universo, e essa lei diz assim, quando Ele abre a boca dele, as coisas têm que acontecer. A palavra diz que tudo está no controle dEle. Ele formou todas as coisas, Ele formou o planeta, e tudo hoje está sustentado pelo poder da sua palavra. Fé é como isso aqui, eu vou jogar... E o Senhor falava comigo, Douglas, então na realidade, eu preciso entender o que é isso. E eu quero ir nessa palavra porque em inglês fala assim, olha, para de duvidar, somente acredite. Stop doubt, just believe. Believe only, algumas vezes você vai ver na Bíblia também. Então essa palavra believe, ela na realidade tem um significado de trust. Trust. Então, quando nós falamos em crer, nós estamos falando em acreditar, em força. E trust, eu procurei uma forma mais simples de explicar para você, mas trust é basicamente a confiabilidade. É a confidência que você tem naquilo que é verdade. Isso é trust. Ficou difícil de entender isso aqui, né? Vamos para a forma mais simples aqui, ó. Quando você... Quem já voou de avião aqui? Todo mundo, né? Tem alguns que saíram lá do Brasil, na verdade, lá das Minas Gerais. Mas quando você entra no avião, ele tem um componente chamado engine, e aquele engine ele é responsável por criar uma força, e essa força é chamada na aviação de trust. É a confiabilidade de que aquele avião vai decolar, porque ela está produzindo uma força que vai passar o ar, e aí você conversa com os engenheiros aeronáuticos, mas só para você entender. Então um avião sem turbina, sem trust, ele não pode decolar. É a mesma coisa da nossa vida cristã.
sem trust, sem confiança, sem confiabilidade, sem certeza da verdade. Imagina um piloto, ele vai pegar um A380 com não sei quantas 1000 pounds ali, e ele confia que aquelas duas engines vai produzir força suficiente para poder levantar aquele avião. O que eu estou falando para você é que a palavra de Deus, ela é verdadeira suficientemente para fazer você levantar voo, fazer você chegar nos objetivos que ele demarcou para você. A única coisa que ele precisa, Esther, é de trust. A única coisa que ele precisa é que você believe. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu sempre vou falar, olha, eu acredito, né? Mas eu preciso de trust, porque o avião ele vai tanto estacionar, parquear, no caso, né, parquear aí um parque abrasileirado, ele vai tanto parque no aeroporto, quanto ele vai levantar voo e se locomover no ar através do trust. E aí, quando eu estava pensando nisso, o Espírito Santo falou assim, Douglas, tanto na sua vida terrena, quanto na sua vida espiritual, você precisa de trust. Porque o fato de você crer, é o fato de você believe, que vai fazer você conseguir andar e caminhar por essa esfera que nós estamos agora, que é terrena, e é esse mesmo fator que vai fazer você caminhar na atmosfera espiritual, no outro nível, para uma outra situação. Então, tanto nessa atmosfera, tanto nesse local onde nós estamos hoje, nessa vida terrena, quanto nas questões espirituais, você não pode navegar por lá, a não ser que você tenha trust, que você believe no Senhor, amém? Então aí, todos vão criticar Tomé e vão falar, olha, Tomé realmente vacilou, ele tinha que ter acreditado. Mas o interessante, irmão, que o Senhor falou para mim, Douglas, a questão é que a fé você tem, mas você precisa conhecer. Por quê? Todos vocês me falaram que a caneta ia cair porque vocês conhecem gravidade. Todos nós falamos que temos fé, mas a questão não é só você ter fé, é você conhecer o Deus da fé que você professa. Porque se você conhecer Ele da mesma forma que você conhece a gravidade, você vai ter uma fé mais aguçada e você vai falar assim, não, Douglas, realmente vai acontecer, realmente o Senhor vai fazer isso aqui. E eu queria que você abrisse comigo em João 3, versículo 18. Se alguém puder ler para mim, por favor. Quem nele crê não é condenado, mas quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do único Filho de Deus. Amém. Alguém pode ir comigo até Marcos 11, 23? Alguém pode ler para mim, por favor? Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que dizer lhe será feito. Amém. Você pode ler só mais uma vez, Cris, por favor? Porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém. Então, se você confiar no seu coração e não o quê? Duvidar. Então, o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre essa questão de realmente duvidar. Sabe por quê, querido? Porque Deus tem um chamado na vida de cada um, Deus tem um propósito na vida de cada um. E Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para algo, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Porém,
o que acontece? Às vezes, a minha falta de fé não permite que eu venha alavancar naquilo que é o propósito de Deus na minha vida. Então Deus tem um chamado, e por isso que eu coloquei essa mensagem aqui, porque aparentemente parece um título muito fácil, quando eu falo sobre coragem para crer. Mas isso aqui na verdade não é uma coisa poética não, querido, isso é algo que eu estou vivendo, que o Senhor tem falado comigo, ter coragem para crer. O que é isso, Douglas? Ter coragem para crer no chamado do Senhor. Ter coragem para crer no propósito que Deus falou para você, que Deus chamou a sua vida, que Deus estabeleceu para você. Quantas pessoas têm o chamado e ela tem a paixão pela obra de Deus? Quantos desejam o episcopado, e é uma grande obra, uma boa obra? Mas não é só o desejo, não é só a vontade, você precisa realmente ter a coragem para crer. O que é essa coragem? A coragem de falar assim: Senhor, eu estou colocando tudo nisso aqui, eu creio nisso aqui, é ter essa convicção de que aquilo que o Senhor prometeu para você vai se realizar. Então, o Senhor falava comigo, e isso é muito interessante, porque todos nós, pastor, sabemos das nossas promessas. Alguém que não sabe? Alguém que ainda Deus não revelou para você o seu chamado, o que Ele tem para fazer na sua vida? Né? Tem muitos jovens que talvez o jovem ainda está buscando, mas a maioria de nós aqui, você já sabe o que Deus tem para fazer na sua vida. A questão é, por que isso não está acontecendo? E o Senhor me trouxe hoje aqui para falar para você sobre isso, porque em uma época da minha vida, o Senhor tem falado comigo: Deus, você vai precisar mais à frente ter coragem. Coragem para crer. Coragem para aceitar o chamado, igual Gideão aceitou o chamado. Coragem. Porque nós falamos em crer, nós falamos na fé, mas eu estou falando o seguinte, irmão, é na realidade você se entregar por completo ao Senhor. E como eu falei para você, a questão da gravidade, você confiou que a caneta ia cair porque você conhece sobre gravidade. E nós não confiamos no Senhor porque o Senhor falou, porque às vezes não me conhecem suficiente ao ponto de ter certeza que vai acontecer. E às vezes o maior impedimento na sua vida para realizar as coisas, para Deus realizar o projeto dele na sua vida, é justamente o fato de você duvidar. Porque você fala assim: será que isso vai dar certo mesmo? Será que eu vou terminar? De que maneira que eu vou terminar? Como é que vai ficar isso aí? E se eu dedicar a minha vida tudo para isso, como é que vai ser o final da minha vida? E quando você tem esses questionamentos na sua mente, você está abrindo espaço para o espírito da incredulidade. Ele começa na dúvida e ele vai se estabelecer, ele vai entrar e ele vai permanecer ali com as dúvidas que ele vai colocar na sua mente, porque ele só consegue colocar essas dúvidas uma vez que a sua fé não está elevada ao ponto de você não duvidar. Irmão, eu vou ser honesto para você. Eu já recebi cada profecia. Algumas delas eu fico até receioso, eu guardo só para mim no coração. Mas eu sou um rapaz, e a irmã Kênia conhece a pessoa, alguns irmãos conheceram o dia que a irmã Neuci veio aqui. Eu sou um rapaz que eu já quis encarar a irmã do círculo de oração da igreja. Porque eu estava vendo uma época da minha vida tão ruim, uma situação tão difícil, e aquela mulher, eu entrava na igreja e falava assim: Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso. Irmão, eu estava morando escondido na pensão na casa do Júlio, comendo miojo quando dava, a coisa estava difícil. E várias outras promessas que o Senhor fez, mas hoje eu estou vivendo uma parte dessas promessas. E o Senhor está me permitindo viver uma parte dessas promessas para eu crer nas outras que Ele fez. Porque às vezes Deus vai te provando de pouquinho a pouquinho, para você ter a habilidade de crer mais para frente. Então o que acontece, querido? Nós precisamos conhecer a Deus o suficiente, da mesma forma que nós conhecemos a gravidade ali, e todos aqui afirmaram que a caneta ia cair, mas você precisa conhecer, sabe por quê? Porque quando você conhece, você sabe o resultado. Honestamente, todo mundo aqui sabia o resultado na hora que eu jogasse a caneta para trás, não sabia? Porque você conhece. E aí o Senhor falava para mim: Douglas, a questão é que as pessoas precisam me conhecer mais, em um outro nível, ao ponto de que ela possa
ver o resultado que veio através de me conhecer, e uma vez que ela vê o resultado através de me conhecer, ela não tem problema de investir. Essa é a questão, porque o Senhor quer que você invista. Douglas, como assim? Nós vamos falar de coach aqui? Não, não é investimento que eu estou... O investimento que eu estou falando aqui, querida, é na sua vida espiritual. A questão é que você não investe mais porque você não crê mais. Você só investe nas coisas de Deus no nível que você crê. Quem está comigo, diga amém. Eu só consigo investir no nível que eu creio. Tá, deixa eu falar com os investidores da igreja. Irmão, tem gente que investe no Nubank. Eu sou um deles. Aquilo pode sumir qualquer hora lá daquela plataforma lá. Você abre a internet, sumiu aquilo tudo de lá. Mas de alguma forma você tem fé que o seu dinheirinho lá está rendendo, não é? É ou não é? Agora, por que a dificuldade de investir nas coisas de Deus? E aí o Senhor falou para mim, Douglas, a dificuldade é porque o nível que você acredita. Por isso que eu coloquei essa pergunta. How much I believe? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para mim mesmo hoje. Quanto que eu acredito? Quanto que eu acredito nas promessas do Senhor? Quanto que eu acredito nos milagres que o Senhor fez? Quanto que eu realmente acredito nisso? É isso que vai nos definir. E isso que vai fazer você investir. E o Senhor falava comigo, Douglas, o tanto que você acreditar vai ser a mesma medida que você vai investir. O tanto que eu acreditar vai ser a mesma medida que você vai investir. Eu conheci um homem chamado Pastor William. Pastor William, o Silvano conheceu também. Que Deus, não sei nem onde ele está mais, mas Pastor William ele era um homem que ele vivia pela fé, pastor. Nós falávamos com ele, Pastor William, o que o senhor vai comer amanhã? Ele não sabia o que ele ia comer no outro dia. Ele não sabia quem ia pagar o aluguel dele. Ele não sabia nada. Ele falou, Douglas, eu vivo pela fé. Irmão, no outro dia Deus providenciava comida, Deus providenciava moradia. E de todas as coisas que eu aprendi com o pastor William, foi isso de entender que Deus, Ele é a nossa provisão sempre. E se Ele é a nossa provisão, nós podemos confiar. Quando você conhece a Deus, o fato de você conhecer provoca certeza e confiança. É simplesmente isso. Se você conhecer, você vai ter certeza e você vai ter confiança. Eu não invisto mais nas coisas de Deus, porque eu não confio mais para investir mais. Eu só invisto o tanto que eu confio hoje, e é só esse tanto que eu invisto. Ah, Douglas, mas isso é ruim? Bom, é ruim por um lado, mas pelo menos você está investindo no nível que você conhece, no nível que você acredita até agora, correto? Então continue investindo no nível que você conhece, no nível que você está até agora, até que você conheça mais, e conhecendo mais você pode investir mais, e conhecendo mais você vai ter mais habilidade de confiar, e você vai poder fazer mais investimentos. E quando eu falo investimentos aqui, querido, isso aqui é uma parte que o pastor está aqui hoje, né? Eu estou com o meu pastor aqui, tem um outro pastor ali, a gente fica um pouco tenso aqui, né? Não, pastor, você fica aqui, mas é verdade. Mas é porque o Senhor falava comigo assim, Douglas, quando a pessoa crê em algo, ela investe naquilo, ela dedica tempo para aquilo. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você acorda todo dia de manhã, uns 6, outros 7 da manhã e vai trabalhar? Porque você acredita que aquele trabalho de 10 horas vai trazer uma certa quantidade de dinheiro no fim da semana. E isso é algo que já foi provado para você. Então você faz isso quantos anos? Mas você sabe por que você faz isso? Porque no fim da semana você vê o dinheiro. E aí você está vendo o resultado. Só que Deus quer que a gente faça isso, sabe o quê? Na fé. Deus quer que a gente faça isso na fé. Fala, Senhor, eu estou investindo um tempo de oração para semana que vem eu ter um resultado. Eu estou investindo um tempo de leitura bíblica para semana que vem eu ter um resultado. Só que nós investimos demais, e é isso que o Senhor chamou a minha própria atenção, nós investimos demais nas coisas que nós vemos. Só que quando eu falo de fé, eu estou falando sobre algo que eu não vejo. Por isso a nossa dificuldade em crer, porque eu preciso investir em algo que você não está vendo.
Mas o Senhor, Ele nos dá evidências de que aquilo é verdade, de que aquilo vai acontecer. A dúvida está na nossa vida em um local raso. Fala para a pessoa do seu lado, a dúvida está em um local raso. A dúvida ela só encontra em um local raso. E quanto mais raso você tiver, mais dúvida você vai ter. E aí o Senhor falou comigo, Douglas, hoje é um dia de denunciar esse espírito da dúvida, da incredulidade. Porque o meu povo deixa de prosperar, deixa de caminhar em todas as áreas da sua vida. Eu estou falando em todas as áreas, sentimental, área espiritual, eu estou falando da área financeira, seu matrimônio, tantas coisas, como o pastor estava ministrando no casamento aqui agora há pouco, e ele falou, nunca permita o inimigo falar no seu ouvido, porque ele fala no seu ouvido sobre algo que Deus abençoou, aí na hora que ele fala, entra a dúvida, e por entrar a dúvida, estabelece o espírito da incredulidade. Aí quando você vê algo que é bênção de Deus para a sua vida, você já está duvidando daquilo. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus 14, 30 a 31. Precisamos sair desse local raso, onde existe dúvida, e ir para um local mais profundo de conhecimento do Senhor. Mateus, capítulo 14, versículo 30 e 31. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Querido, essa passagem é uma passagem... Quem fica triste quando lê essa passagem? Não é para você ficar triste aqui igual no estudo, não, mas quem dá uma assim, nossa... Como que vocês sentem quando vocês leem essa passagem? Eu sinto com o meu coração apertado, porque Jesus está falando assim, poxa vida, homem de pequena fé, por que você duvidou? É como se fosse assim, ele já estava andando sobre as águas, já estava quase chegando perto de Jesus, ele já estava andando no sobrenatural, ele já estava experimentando as coisas do Senhor, ele já estava experimentando coisas maravilhosas, algo que ninguém havia feito ainda, quebrado todo o sentido da física. E aí Jesus fala assim, na hora que ele começa a afundar, Jesus precisa ajudar ele ali, aí Jesus fala assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Você já estava quase aqui, rapaz, você já estava chegando aqui. Imagina, irmão, que Pedro ele teve fé para poder andar aqueles passos, é uma coisa que nenhum de nós nunca fizemos. Mas quando ele olhou, pastor, deixa eu voltar lá no versículo, vamos no versículo lá comigo, quando ele olha... Você pode ler mais uma vez, irmã, para mim, por favor? O 30. Reparando, porém, na força do vento... Aí, parou. Reparando, porém, na força do vento. O que fez ele começar a afundar? Porque ele começou a observar demais as coisas, André, que ele estava vendo. E aí eu coloquei aqui uma frase que é o seguinte, quando as coisas visíveis que não precisa de fé, ou seja, tudo que é visível você não precisa de fé, você está vendo. Quando as coisas visíveis que não precisa de fé nos impede de andar no sobrenatural. Você sabe o que é isso? Você está quase alavancando, você está quase indo, mas aí você começa a observar alguma coisa. Você começa, é igual o pastor pregou a mensagem, eu achei aquilo fenomenal no domingo, quando o pastor falava que o que estraga a pessoa é a ofensa. O que estragou Pedro ali, na verdade, foi o medo, né? Mas na hora que ele olhou aquele vento, ele, nossa Deus, isso aqui é perigoso demais. Às vezes a pessoa está na casa de Deus, ela está caminhando muito, na hora que ela menos percebe, entra uma ofensa, aí Jesus fala assim, poxa vida, homem de pequena fé, você estava quase chegando. Então é importante a gente entender que para nós andarmos no sobrenatural, nossos olhos precisam estar fitados em Jesus. Eu não posso me distrair com as coisas visíveis. Aí é que é a mensagem. Eu não posso distrair com as coisas visíveis. Mas com o que nós mais nos distraímos? Com as coisas visíveis.
Meu irmão hoje estava fazendo uma retrospectiva da minha vida. E ele falou assim, já tem 20 anos que você está aqui. Dia 8 de dezembro faz 20 anos de América. 20 anos que eu pisei em solo americano. Passou 2 décadas. Irmão, é muito tempo. Mas eu nem vi esse tempo passar. E é interessante porque o Senhor está realizando coisas que eu nem imaginava que o Senhor ia realizar. E aí ele estava me falando sobre a questão da América. E eu falei, rapaz, essa América aqui, esse lugar é bom demais. Porque, na verdade, quando eu vim para cá, irmão, eu vim pela fé. Eu não sabia o que ia sair de mim aqui nesse lugar. E foi Deus que foi realizando todas as coisas. Só que aqui na América, nós olhamos muito as coisas visíveis. Nós chegamos aqui concentrados em ganhar o dinheiro. Eu também cometi esse erro. Nós chegamos aqui preocupados no investimento, nós preocupamos naquilo outro. E hoje é um wake-up call para a igreja que o Senhor não está preocupado com essas coisas. Você só não tem mais, você sabe por que você não tem mais? Deixa eu falar algo para vocês aqui, talvez vocês vão ficar chateados comigo, eu vou precisar de segurança na hora de sair da igreja. Você sabe só o porquê você não tem mais? Você sabe por que Deus não fez mais ainda na sua vida? Você sabe por que você não alavancou mais? Sabe por que você não caminhou ainda a alturas diferentes, níveis diferentes? Simplesmente por causa da quantidade que você acredita. Agora, se você colocar a mesma fé que você tem nos negócios, em Jesus, a mesma fé que você tem no seu trabalho, em Jesus, a mesma fé que você tem no part-time, no full-time, no more-time, em Jesus, se você colocar a mesma fé, eu tenho certeza que Deus vai realizar muito mais na sua vida. Como eu disse para você, 1 Coríntios 2,9 fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Do versículo 10 fala, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então nós precisamos entender isso, e eu queria hoje caminhar para o encerramento da minha mensagem em Oséias. No capítulo de número 6. Eu quero ler o versículo de número 3. Que diz assim a palavra do Senhor, esse eu vou ler. Oséias 6, logo após Daniel. Versículo 3. Que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como uma chuva, como chuva seródia que rega a terra. Mas eu quero usar a parte A do versículo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque o nível que você conhece Ele, é o nível que a sua fé é estabilizada. O nível que você conhece Ele, é o nível que a sua fé vai crescer, é o nível que você vai não duvidar mais da mesma forma que você não duvidou da caneta. Aliás, por falar em fé, alguém checou a sua cadeira antes de sentar hoje? Você colocou mais fé nessa cadeira do que muitas das vezes você coloca no Senhor Jesus. Você não checou essa cadeira hoje, você só chegou e sentou. Você assumiu que ela iria suportar o seu peso. Você presumiu, assumiu que está tudo ok. Mas e se ela tivesse com a perna quebrada? Então, o que eu quero dizer para vocês, querido, é que quando você conhece o Senhor e você persiste em conhecer Ele, não existe possibilidade da dúvida permanecer uma vez que eu conheço ao Senhor. Houve alguma possibilidade de você pensar que essa caneta não ia cair? Não houve essa possibilidade. Se você conhecer ao Senhor, não existe a possibilidade da dúvida existir. Não tendo a dúvida na sua vida, não há brecha para entrar o espírito da incredulidade. Não tendo incredulidade na sua vida, você vai começar a ter uma vida espiritual totalmente diferente, porque você vai ter a sua fé aguçada. Você passa a sair dessa coisa terrena, dessa coisa natural, e você passa a entender e caminhar em coisas espirituais. Agora a gente é muito engraçado, né? Um dia o Senhor falou para mim, você confia muito na força do seu braço. E era verdade. Irmão, nós somos muito interessantes. Nós confiamos que o nosso braço pode fazer mais do que a mão do Senhor.
Sabe que teve uma época que eu busquei a Deus só pelas mãos? Quem sabe o que significa isso, buscar a Deus pelas mãos? Porque eu buscava a Deus só por aquilo que Ele podia fazer, André. Quando a gente busca a Deus pelas mãos, você está buscando por aquilo que Ele pode fazer. Senhor, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Só que o Senhor tem me ensinado a buscar Ele pela face, que já não é mais por aquilo que Ele pode fazer, mas é por aquilo que Ele é. E quando você consegue buscar por aquilo que Ele é, irmã Simvalda, meu Deus, quando você busca por aquilo que Ele é, Ele começa a se revelar para você em um outro nível, Ele começa a mostrar para você uma outra situação, uma outra dimensão, Ele começa a mostrar para você uma outra situação de vida. Eu nunca pensei estar vivendo o que eu vivo hoje, mas o Senhor tinha isso em algum lugar, guardado. Tem coisa que você nunca sonhou e o Senhor tem guardado para você. Eu estou convidando você hoje a sair dessa visão terrena. E a Priscila pregou aqui alguns dias atrás, no último estudo dela, se eu não estiver errado, sair dessa visão horizontal que nós vivemos e assumir uma realidade vertical, uma realidade de conhecimento com Deus. Amém? Quando se conhece a Deus, não existe espaço para a dúvida. Eu não estou falando de reconhecer a Deus, eu estou falando de conhecer a Deus. Pode ter 100 homens aqui. Se você soltar a Isabelazinha ali, para ela vir correndo aqui, ela vai vir correndo, ela pode olhar, passar aquele monte de pessoas. Algum momento ela vai chegar na minha perna aqui e vai agarrar na minha perna, porque ela me reconhece. Ela me reconhece, ela sabe que eu sou o pai dela. Porém, a Isabela não me conhece. Quem está comigo, diga amém. Você me aguenta mais 3 minutinhos? Então, ela me reconhece, ela sabe que eu sou o pai dela, mas ela não me conhece, ela não sabe os meus gostos, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, como que é a minha vida, ela não sabe nada a meu respeito. Do contrário, eu sei tudo a respeito dela, porque eu sou o que dela? Pai. Muitos de nós reconhecemos a Deus, mas Deus não quer parar aí onde você reconhece Ele. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor. Deus quer que você conheça Ele. E você sabe o porquê que Ele quer que você conheça Ele? Simplesmente porque Ele conhece tudo a seu respeito. Da mesma forma que eu conheço tudo a respeito da Isabelinha. Amém? I got to believe. Eu tenho que acreditar. I got to believe. Eu preciso acreditar. E eu acelero minha mensagem falando para você nesse seguinte, que Marcos 5,36, Jesus vai falar para Jairo, para ele não duvidar, mas ele crê somente. Eu amo essa palavra. Quando eu cheguei na América, eu tinha um problema sério no trânsito, irmão, porque tinha umas faixas assim, umas curvas escrito only, e eu ficava, meu Deus do céu, essa aqui está mandando em reta, a outra está falando only, e eu não sabia o que significava only. E o dia que eu aprendi o que significava only, aquilo foi revelador para a minha vida. Porque eu sei que only é somente aquilo ali. E Jesus vira para Jairo e fala, olha, o negócio é o seguinte, não duvide, creia only. Only believe. Irmão, se você entender isso que eu estou falando para você nessa noite, o poder que tem em você apenas acreditar de verdade no Senhor e entregar todos os seus caminhos a Ele. Em João 11:40, Jesus vai falar para a irmã de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. Quando não existe mais a dúvida, quando não existe incredulidade, e eu creio no Senhor, e eu tenho a convicção de que Ele vai realizar e que Ele vai fazer, o que acontece? Eu passo a ter experiências com a glória de Deus. É impossível ver a glória de Deus sem crer. Eu preciso acreditar. Eu não sei se você pode falar isso para você, mas eu vim aqui falar para você nessa noite que eu preciso acreditar no Senhor. Eu preciso deixar a força do meu braço. Se eu quiser viver aquilo que Deus tem para realizar na minha vida. E às vezes Deus nos dá a opção, né, de não... Você tem livre-arbítrio, você pode escolher. Mas eu decidi viver aquilo que Deus quer para mim. E o Senhor já falou para mim, sabe o quê, querido? Que para viver o que Ele tem para mim, eu vou ter que ter coragem. Coragem para abrir um pouco mão do trabalho e viver para Deus. Coragem para crer que Deus, Ele é aquele que provê para a sua casa. Coragem para entender que você não vai ser uma pessoa que veio para a América e vai voltar para o Brasil
quebrado, sem nada, sem ter tido sucesso, etc., porque Deus está no controle de todas as coisas. Coragem para saber que Deus, Ele é Deus que não permitiu eu prosperar durante 7 anos que eu estava aqui na América, mas me restituiu mais de 20 anos em 3 anos de América. Coragem para entender que o plano de Deus é melhor para você. E se você investir no plano de Deus, é melhor do que o plano que você fez. A coisa mais difícil para nós crermos é porque você já tem o seu plano. Você já tem o seu objetivo, você já tem a sua meta traçada. E eu estava falando do meu irmão mais cedo aqui, ele falou, não, Douglas, aqui já está tudo certinho, é 4 anos de América. Eu chego lá, ele falou, não tem jeito nenhum disso aqui mudar, eu não vou deixar mudar, é isso que eu quero. E ele vai conseguir, porque é o que ele determinou. Agora, se você falar assim, não, independente dos meus planos, eu quero o plano do Senhor para a minha vida. Será que a minha tia achou que ela ia estar casando aqui hoje? O dia que ela veio para a América? Os planos do Senhor, queridos, são muito mais além. Amém? Ok, meu tempo está adiantado. Mas deixa eu ver aqui, em quem eu posso confiar aqui. Silviano, me ajuda aqui. Vou no Silviano, que ele conhece de longa data, né? O que eu fiz? Parei aqui, eu nem mexi aqui mais. Salvou e vaza. Amém. Tá vendo? Por isso que é bom confiar no irmão, tá vendo? Tira umas cadeiras dessas comigo aqui, rapidinho. Eu vou fazer isso justamente no dia que o pastor vem na igreja. Misericórdia, hein, Jesus? Vocês vão intercedendo por mim, viu, irmão? Para não dar salinha no fim do culto. É verdade. Pode pôr mais um aqui assim. Quando eu não tenho dúvida mais, eu aprendo a ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, saber o que Ele tem na minha vida e seguir a orientação do Senhor. Por mais que o seu plano é ir para a direita, você fala, não, vou ouvir a voz de Deus, Ele mandou virar aqui para o outro lado, Ele mandou ir reto, vem aqui, por favor. Mistura as cadeiras de novo, por favor, Wallace, que não está na posição. Está misturado aí? Vem pela fé, Wallace, pode vir. Eu quero que você levante e faça favor para mim, encontre a sua Bíblia, por favor, por gentileza. Qual que é a direção? 2 passos à frente, primeira direita. Segue em frente. Para a sua esquerda. Gira o corpo para a sua esquerda. Foi muito. Aí, perfeito. Segue em frente. Para a sua esquerda. Gira para a sua esquerda. 1 passo à frente. Gira para a sua direita. Segue em frente. 1 passo. Volta. Gira para a sua esquerda. Aí. Segue em frente. Gira para a sua esquerda. Volta para a sua esquerda um pouco. Mais. Segue em frente. À direita agora. Segue em frente. Em frente. Em frente. Em frente. À sua direita. Segue em frente. Segue em frente. À sua esquerda. Totalmente. À sua esquerda. Isso. Em frente. À sua esquerda. Um pouquinho para a sua direita. Segue em frente. Escada. Sobe. Um passo após o outro.
Isso. Um passo após o outro. Um passo à frente. Vira para a sua direita totalmente. Aí. Estica o braço. Abaixa. O braço esquerdo. Pronto. É difícil, você conseguiu. Desculpa dificultar a sua vida. Aleluia. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor e vamos repreender todo espírito de incredulidade. Essa é a maneira que o Senhor quer que nós acreditemos nele. Mesmo sem ver, nós ouvimos a voz do Senhor e tomamos a direção e os passos dele. Amém? Quem compreendeu a mensagem nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar os irmãos para vir à frente. Convidar minha esposa Priscila para estar comigo me ajudando. I got to believe. Eu preciso crer. Amém? Oi. Priscila, wife. E o pastor está aqui, então eu vou rendo para o pastor. Está tranquilo? Amém. Amém. Queridos, eu sei que essa mensagem veio da parte do Senhor, porque é aquilo que Ele está ministrando na minha vida. E hoje eu quero fazer uma oração breve e me arrepender por todas as vezes que eu duvidei. E dizer para o Senhor que Ele venha nos dar um espírito de coragem, não de medo. Que o Senhor venha nos dar convicção, crer que é o Senhor que faz, não é a força do nosso braço. Então, enquanto a Priscila vai orar, eu vou passar rapidinho hoje na sua mão, e você vai colocar a mão na sua cabeça, apresentando ao Senhor. E se houver hoje algum espírito de dúvida, ele vai cair por terra. Alguma incredulidade, ela vai cair por terra. E hoje nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos liberar a nossa vida ao Senhor, para o Senhor realizar o projeto dele na nossa vida. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós viemos, Senhor, diante do Senhor, reconhecer, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes duvidarmos, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, por não crermos como deveríamos, Senhor. Nós pedimos perdão por não termos coragem para crer, Senhor, naquilo que o Senhor já liberou na Sua palavra, que é viva e poderosa, Senhor. Quantos feitos maravilhosos o Senhor já descreveu na Sua palavra, Senhor. Está ali, Senhor, para acrescentar a nossa fé. Está ali, Pai, para nós conhecermos quem é o Senhor, Pai. É através da palavra do Senhor que nós vamos conhecer quem é o Senhor, através do que o Senhor já fez, Senhor, e o Senhor ainda faz, Pai. Nós pedimos perdão neste momento, Senhor, e nós pedimos ao Teu Espírito Santo, nos mostre neste momento se há incredulidade em nós, se há, Senhor, a dúvida reinando, Senhor, que nos faz retroceder, que nos puxa para trás, Senhor, e não avançamos no mundo espiritual, Senhor. Aí, Espírito Santo, nos faz reconhecer neste momento, Senhor, aonde está a nossa deficiência, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Vem acrescentar a nossa fé, Senhor, para que possamos crer da maneira que agrada ao Senhor, Pai. Nos ajuda a ter comunhão com a Tua palavra, Senhor, comunhão com o Teu Espírito Santo, Pai, porque quanto mais ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo, quanto mais lermos a Tua palavra, mais fé nós teremos na Tua voz, Senhor. Mais fé, Senhor, nós teremos para caminhar. Mais fé nós teremos para conquistar, Senhor, para o Teu reino e fazer aquilo, Senhor, que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor. Nós ungimos as nossas cabeças neste momento e entregamos ao Senhor a nossa mente. Entregamos, Senhor, a nossa mente. Ali onde o inimigo, Senhor, envia setas de dúvida. Ali onde o inimigo envia, Senhor, setas de incredulidade, Pai. Aonde o inimigo nos faz duvidar de uma palavra que já foi liberada, de uma palavra que é verdadeira, de uma palavra que é eficaz. Aqui na mente nós apresentamos ao Senhor neste momento. Apresenta a sua mente ao Senhor, apresente a sua cabeça. Tem muitos que apresentam a cabeça para deuses estranhos, para demônios, oferecem a cabeça, mas ofereça a sua cabeça para o Senhor Jesus nessa noite. Ofereça a sua cabeça para o Espírito Santo,
Ofereça todos os seus pensamentos, toda a sua inconsciência seja agora cativa ao Senhor, toda a sua consciência seja cativa ao Senhor, e todo pensamento impuro, todo pensamento imundo, todo pensamento mentiroso, nós dizemos: sai agora em nome de Jesus, porque nós apresentamos a nossa cabeça, nós aplicamos o sangue de Jesus. Aplica o sangue de Jesus nos seus pensamentos, aplica o sangue de Jesus agora, para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Nós aplicamos o sangue de Jesus na nossa cabeça e nós dedicamos ela ao Senhor. Aqui só entra pensamentos de fé, aqui só entra pensamentos de conquistas na presença do Senhor, aqui só entra os pensamentos que o Senhor deseja que entre. Em nome de Jesus nós te entregamos, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós abençoamos vocês para crer, nós abençoamos vocês com a coragem da parte de Deus para crer, para investir naquilo que o Senhor tem feito por vocês, amém? Que o Senhor tem para fazer em vocês, aliás. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Exaltamos o teu nome, Senhor, porque tu és bom, Senhor, e nós abençoamos o teu povo, Senhor, a tua igreja, Senhor, a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, com coragem, Senhor, coragem para crer, meu Deus, coragem para acreditar, Senhor. We just need to believe. Só mesmo acreditar no Senhor, Pai. Ter a fé, meu Deus, que é necessária para, meu Deus, galgar outros níveis, ó Pai. Para poder ir para outros locais, Senhor, espirituais. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa operar milagres na vida de cada um, Senhor. Nós abençoamos cada um em nome de Jesus. Coloca a sua mão assim, em posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e o povo de Deus diz: amém. Amém. Queria só sugerir, mediante essa palavra, veio no meu espírito, desafiar cada um de nós, inclusive eu, porque a mensagem foi coragem para crer. Para a gente praticar essa palavra, a gente vai ter que fazer alguma coisa que a gente não teve coragem de fazer. Então não adianta a gente sair daqui com essa palavra e não fazer o teste, alright? Por exemplo, aquele desejo que você tem de ir para a academia, mas você nunca acreditou o suficiente. Você não teve fé suficiente para dar o passo. Ele deu o exemplo do... Você deu um exemplo de um teste, não foi? O teste da escavadeira. Você fez o teste? Eu fiz o teste, passei, tenho licença hoje. Honestamente, a palavra já foi pregada, já orou, já tem a bênção, tudo já terminou. Mas o Senhor falou comigo assim: como é que vocês vão praticar essa mensagem? Você pensou aqui em alguma coisa que você não teve coragem ainda de fazer, porque realmente você não teve coragem. E a fé é demonstrada na coragem. Então, assim, o que é que está, né? Algumas pessoas tiveram medo de tirar carteira, algumas pessoas até hoje não tiveram coragem de fazer certas coisas. É nessa área que Deus está querendo a nossa fé. Não é nas áreas que a gente já teve coragem para fazer. Você já teve coragem de vir para o culto hoje, então você não precisa dessa coragem. É para fazer uma coisa que você não teve coragem para fazer ainda. Agora eu não sei, você que deve saber qual é. Alright? Mas eu quero me incluir no grupo aí que precisa de fé para ir para a academia. Alright? Desejo eu tenho, vontade eu tenho. Está faltando coragem para crer. Alright? Obrigado. O pastor foi num lugar aí que realmente... Mas é uma verdade, queridos, né? Tantas coisas que a gente sonha, que você tem... Deus já está lá, a licença já estava lá me esperando, né? E eu só fui lá buscar. Vai ter... Vamos dar parabéns para o irmão Júnior. E o irmão Júnior pediu para convidar os irmãos. Ele falou que tem algo para a gente celebrar ali atrás. Então, que você possa ir, no caso, ao invés de terminar e ir embora para casa correndo, vamos ali, vamos ter um momento de comunhão e vamos abençoar e alegrar com os nossos irmãos. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.